Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Milionários do Telecom. Eu sou a Thaís Aide e aqui... Eu sou Alan Caldas, autor do programa de treinamento Milionários da Telecom. Eu ensino você a montar um provedor de internet do zero na fibra ótica, ou você que já é dono de provedor, expandir o seu provedor de internet. Tá bom ou quer mais? Vamos lá, trabalho há 13 anos com telecomunicações e esse já é o podcast número 70 e alguma coisa. Não contei, mas vou contar. São muitos. São muitos. Vamos lá, o que a gente preparou no roteiro aqui? Vamos lá, Alan, eu tenho uma pergunta, assim, a primeira já é... Pô, acho que é dúvida de muitas pessoas. Quanto custa montar um provedor de internet? Essa pergunta me fazem o tempo inteiro. Imagino, cara, imagino. Me fazem o tempo inteiro essa pergunta. E o que acontece? No início, eu não respondia essa pergunta. Eu falava, depende. E aí, o que acontece? Depois de tanto te perguntarem, eu passei a adaptar um pouco as minhas respostas à pergunta. Por quê? Também eu evoluí, eu tô na 9ª turma do Milionários da Telecom e já tem alguns alunos que montaram provedores. No dia de hoje, você monta um provedor com 10 a 25 mil, você está montando um provedor. Certo. Na fibra. Por que de 10 a 25 mil? Se você montar um provedor todo no cabo drop, é o chamado em linha, com 9 caixas, 9 CTOs, você vai gastar entre 10 a 15 mil. Se você partir para o modelo robusto, que é um provedor um pouquinho maior, aí você vai gastar uns 20 a 25 mil. Legal. Tanto é que quem é investidor com grandes valores... Alan, eu tenho 200 mil para montar um provedor. Eu sempre falo, cara, monta provedores em blocos de 30 mil. Entendi. É o seu conselho, né? É o meu conselho. Assim. Monta um provedor de 30... Não sai gastando os 200, não. Monta um provedor de 30, bota para rodar, depois monta outro de 30, bota para rodar. Para quê? Para validar o seu projeto. Certo. Uma outra pergunta bem interessante. Eu preciso comprar uma máquina de fusão logo de cara para montar um provedor? O que acontece? Vamos lá. Máquina de fusão é um equipamento feito para emendar as fibras óticas, para emendar os fios de fibra. Eu ia justamente perguntar o que seria, bem especificamente. Então, o que acontece? Você não tem a necessidade de estar comprando uma máquina de fusão no início. Tá. Eu vou te falar o porquê. Porque você vai usar pouco. Entendi. Porque você tem um projeto de... Vamos supor que você montou um provedor nesse conceito que eu te falei. De 9 CTOs. 9 não. Vamos supor que ele partiu para o modelo um pouquinho maior, que é o robusto. Ele tem 12 CTOs. Nessas 12 CTOs, ele vai usar a máquina para fazer a fusão de 12 CTOs. Depois acabou. Não usa mais. Então ele vai comprar uma máquina de fusão para quê? Pra quê? Se ele não vai, usar. Uhum. Famoso jogar dinheiro fora. E precisa ter carro? Ter um carro para começar? Vamos lá. Se você tem um provedor em locais longe, é claro que um carro é necessário. Mas se você falar assim, pô, eu tô sem grana, tô começando o provedor agora, não tenho carro. Tu monta o provedor, bota a escada nas costas e trabalha no bairro. Mesmo porque, no início, a rede do provedor de internet, ela... Quem tá me assistindo no Instagram, eu só tô ao vivo no Instagram, não tô no YouTube. No início do provedor, você vai ter uma rede pequena, de 1 a 2 quilômetros. Então, o carro não vai rodar muito, né? Sim. 1 a 2 quilômetros. Então, você não vai rodar muito. Não é necessário comprar um carro. Essa é a resposta. Legal. Você estava falando de máquina de fusão, né? Eu queria saber... Inclusive, antes, rapidinho. Claro. Eu tenho um aluno na Bahia, Luciano, montou um provedor, comprou o curso Milionários da Telecom, comprou em dezembro... Comprou o curso em outubro, montou o provedor em dezembro, janeiro estava tudo pronto. Ele não tem carro e ainda trabalha no mercado de CLT. Montou o provedor no bairro dele. Já está com 60 clientes, já fatura 4.500. O provedor dele dá mais dinheiro do que o salário dele no mercado. Uau! Ou seja, quem quer... Carro. Quem quer, monta. Quem quer faz, não arranja uma desculpa, né? Exatamente. Então, você estava falando da máquina de fusão, né? Em que momento que você acha que a galera deveria comprar essa máquina de fusão? Quando a máquina de fusão se tornar caro o aluguel. Vamos supor, você alugou uma máquina de fusão ou você contratou uma pessoa para vir fazer a fusão. Porque
que que acontece é o seguinte, Thaís, tem uma coisa que acho que você não sabe, por conta de você não ser do setor, é natural. Porque quem está nos assistindo, talvez também não seja do setor. Exatamente. O que acontece? O provedor tem uma rede de fibra, essa rede rompe. E ele precisa consertar rapidamente. Então, se acontecer de romper, ele tem que ter a máquina de fusão rápido. Entendi. Então, essa regra que eu tô falando, de não precisar de uma máquina de fusão no início, ela tem algumas exceções. O que seria exceção? Por exemplo, eu tenho um aluno que fica no interior do Pará, que a máquina de fusão dele mais próxima fica a 6 horas de distância. Certo. Então, assim, talvez no caso dele, um pouquinho complicado não ter. Entendi. Entendeu? Tem as suas exceções. Mas olha, essas exceções não representam 15% de todos os casos. Uhum. Em 85% dos casos, as pessoas compram máquina de fusão à toa. Cometem todos esses erros. Meu, que engraçado isso, né? Eu tava aqui pensando uma coisa que... Durante nossas conversas me veio muito essa pergunta. Vou aproveitar para te fazer. Você disse que precisa de um investimento, né? Sim. Inicial para você começar a ter um provedor e tudo mais. Em que momento você acha que esse investimento ele retorna para quem se tornar dono de provedor? Ótimo. Tá. O prazo de retorno para quem vai montar um provedor de internet é uma balança. O que seria essa balança? O quanto você investiu versus o quanto você vendeu. Então, se você olhar, ó, tem uma coisa e tem outra. Se você investiu muito e vendeu pouco, prazo de retorno longo. Investiu pouco e vendeu muito, prazo de retorno curto. É uma gangorra. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, se você quer um número, você que está me assistindo, quer um número de referência... É isso que eu ia te perguntar. Alan, pô, me dá uma base aí. Um parâmetro, Igual né? outro dia eu perguntei pro meu pai, quanto é que custa construir uma piscina? Aí meu pai falou, pô, Alan, depende. Falei, pai, mas não é a palavra depende que eu quero. Me dá um valor de referência. Eu quero uma solução, pai. Ele falou, uns 25 mil tu constrói uma piscina. Bom, vamos lá. Qual é o prazo de retorno? É porque eu vou mudar para uma casa, eu moro num apartamento, vou me mudar para uma casa e eu quero construir uma piscina na casa. Chique no último, né, gente? Chique no último. Mas eu mudei de ideia, não tô querendo mais construir, não. Depois que ele me deu o preço. Depois que ele te deu um parâmetro de preço, eu nem queria tanto, menino. Exatamente. Nossa! Você que está me assistindo e quer saber um prazo de retorno bom para um projeto de fibra, seria entre 4 a 7 meses. Uhum. E junto aqui com a nossa pergunta, teve alguém que fez uma pergunta ali no Instagram, que é o seguinte, dá para você fazer uma fusão sem máquina, sim. Você pode montar uma rede toda conectorizada. Você pode montar um provedor no conector. Todo conectorizado, e eu tenho um aluno que monta. Sério? Sim, meu aluno de Uberlândia agora, recentemente, da última turma, da T08, ele acabou de montar um provedor. Já tem 15 clientes faturando 1.800 pratas. Alan e sua calculadora mágica. Mostra pra galera. Faz fitinha, milagres, menino. Tem fitinha. Aquela de... Ô, Alan, você tem alunos no mundo inteiro, então? Mundo, não, calma. Muitos no Brasil, tem um aluno no México, um aluno nos Estados Unidos. Já é internacional, pô. Ele é modesto, entendeu, gente? Ele é modesto, eu vou arrancando dele. Eu tenho um aluno que é engenheiro da Huawei e fica no México. Que isso? Comprou meu curso. Você acha que a gente é pouca porcaria? A gente é muita porcaria. Muita coisa. Exatamente. Ô, Alan, uma vez eu escutei uma coisa que eu não faço a menor ideia do que é, tá? E talvez você saiba, então eu já vou aproveitar a mentoria aqui gratuita. Gostei. Vamos lá. Uma vez me falaram de uma tal de taxa de penetração. Eu acho que é isso. Tá. Você pode me explicar mais ou menos? Tem até uma... Como é que é? Um entendimento dúbio, né? Sexual, né? Então, que eu escutei, mas era de uns caras falando muito sério. Aí eu falei, não pode ser o que eu tô pensando. Entendimento dúbio, assim, né? Taxa de penetração. Não pode ser. Eu peguei esse termo emprestado da contabilidade e inventei esse termo para a telecom.
Então, se você vê alguém usando esse termo aí, pode ficar tranquilo que foi o Alan que inventou esse termo em telecom. O que é a taxa de penetração? Eu vou tentar explicar para você. Quando você tem uma rede, você montou uma rede, você montou um provedor de internet, certo. Você botou um monte de fio no poste. Esses fios no poste é um dinheiro que você gastou. O quanto que você vendeu desses fios? Sua rede, por exemplo, a minha calculadora, você tem 12 caixas. Cada caixa suporta 8 clientes. Se você tem 12 caixas que suportam 8 clientes, você tem uma rede para atender 96 clientes. Certo. Se dessa rede de 96 clientes você tem 48 clientes, qual é a sua taxa de penetração? 50%. O que isso significa? Que 50% da sua rede está vendida. Você vendeu 50% da sua rede. Eu ensino esse conceito bem mais detalhado no curso Milionários da Telecom. Para quê? Para que você possa entender que todo investimento tem que ter uma análise posterior da taxa de penetração. Entendi. Lembrando que a taxa de penetração ela é calculada com base num fato, não é numa hipótese. Não é aquele conceito do FTTH de Home Passed e Home Connect. Home Passed, quantas casas você passa, não é isso. Taxa de penetração, quantas casas você vendeu. Eu não gosto de inglesar os meus termos, eu boto geralmente eles em português, pizza de faturamento, taxa de penetração, tudo é invenção minha. Sim, sim. Entendeu? E eu gosto muito, porque fica mais fácil o entendimento. Fica mais didático, eu sou um professor, tem que estar americanizando tudo. Então o que acontece, né? Então o que acontece? A taxa de penetração, ela é um fato. Ela é um fato. Você tem uma rede, qual é a sua taxa de penetração? Quem vai fazer uma consultoria comigo? Eu faço muitas consultorias. O que é consultoria? É uma videoconferência no computador. Eu e o aluno, uma videoconferência. Por que eu uso o computador? Porque eu uso várias ferramentas. Certo, certo. E nessas ferramentas eu analiso Google Earth, eu faço várias perguntas para o dono do provedor. A primeira pergunta que eu faço, e ele nunca sabe responder, de cara é: qual é a sua taxa de penetração? Você que está me assistindo agora e é dono de provedor, para quem não é dono, entende que isso é uma coisa que você vai ter que analisar quando for dono. Mas para quem já é dono, o que você tem que prestar atenção? O que seria uma taxa de penetração adequada? 30%, no mínimo. O que significa? Você gastou um dinheiro, no mínimo 30% daquele dinheiro gasto está rodando, está sendo vendido, está sendo usado. Sim. Vamos supor que você gastou numa rede aérea na rua R$15 mil. Vezes 30 dividido por 100, pô, 4.500 está sendo usado. Sim. Os outros 10.500 está aguardando. Entendi. Entendeu? Então, você que está me assistindo, eu sou um professor de negócios em telecomunicações, não sou um professor de truques e macetes. Você que está me assistindo, acho que... O que você tem que entender? Que você gastou um dinheiro, você tem que analisar o quanto daquele dinheiro voltou. Outro dia eu fiz uma consultoria com um aluno. Esse não é aluno. Esse é um cara com problema que eles me procuram. Os provedores problemáticos me procuram muito. Esse cara, ele gastou... Resolve aí essa bucha. É, mais ou menos isso. Esse cara gastou 180 mil para montar um provedor de internet. E ele tem 190 clientes. Tá. Eu falei, meu irmão, o que você fez para gastar 180 mil e só tem 190 clientes? Onde é que você enfiou esse dinheiro? Fez muitos erros, cometeu muitos erros. Um dos erros que ele cometeu foi comprar o LT GPON. Entendi. Aquele que a gente falou de outro podcast. Aliás, está em outro podcast, tá, gente? Está gravada essa pergunta e essa resposta. resposta. Podcast anterior que, enfim, é misturado, os conteúdos eu não sei. Mas tá lá. Tá lá. E aí, o que acontece? Ele cometeu esse erro. O LT GPON. Outro erro, eu perguntei para ele, quantas CTOs você tem? Ele não sabia responder isso exato. Eu já fiquei puto. Não fiquei puto, né? Porque, porra, o cara gasta essa grana toda e nem não sabe. Porra. Então, o que acontece? Isso não é uma coisa que não dá pro empresário não saber. Ele
tem que saber. Ele tem, é obrigação dele. Obrigação dele. Pô, ele botou um dinheiro no poste. O dinheiro tá onde? Voando no poste? Imagina, 2 notas de 100 reais, 200 conto, tu vai lá e cola no poste, deixa lá em cima. Pra pombo fazer cocô em cima? É exatamente isso que ele fez. Ele botou 200 reais pro pombo cagar em cima. Porque cada CTO custa mais ou menos uns 200 reais. Tá, merda, hein? Aí ele não sabia responder, mas ele chutou que ele tinha em torno de 150 CTOs. Aí tu pega 150 CTOs vezes 8, 1.200 posições. Aí tu pega os 190 dividido pelas 1.200 posições, dá 15% de taxa de penetração. Eu falei, o segundo erro cometido teu está aí. Sim. Porque esse cara tava com um problema muito grande. Ele tava com um custo operacional de 34 mil mensal e só faturava 26. E já tinha gasto 180 mil para montar o provedor. Caramba. Todo mês ele tinha que botar do bolso dele 10 mil e ele já gastou 180 mil e não tava ganhando grana. E ele veio procurar a minha consultoria. Entendi. Já tava cagado de arara. Mas aí que tá, pô, chegou tarde, fiz muita merda. Ele tinha 150 CTOs, uma taxa de penetração de 15%. É uma taxa de penetração baixa. O cara já tava muito, todo ele gastou muito dinheiro. E tirando que outras merdas que ele fez. Então eu uso esse exemplo, para quem tá nos assistindo, eu uso esse exemplo para que você que está me assistindo não faça essa besteira. Você quer montar provedor o quê? Ó, você quer ver um outro erro que ele cometia? Eu achei esse erro bastante interessante. Engraçado porque às vezes essas pessoas que fazem consultoria, às vezes eles assistem. E eles ficam putos, né? Porque, porra, o Alan tá usando a minha história, mas eu não tô falando o nome de ninguém, né? Exatamente. Eu falei o nome de ninguém. Tá comprometendo ninguém. Aí o que acontece? O que acontece? Ah, lá tem a gente até concordando no Instagram, 15% muito baixo. Aí o que acontece? Ele tinha um software de gestão. Esse software de gestão, ele gastava por mês nesse software R$ 2.100. Software foda, chamado IXC Software. Super aprovo o software, tá? O software é bom e tal. Mas eu cheguei para ele e falei, cara, você tá maluco? Como é que você fatura 26 mil todo mês e num software de gestão você gasta 2.100? O cara fazendo tudo errado. Pô, 10% do provedor ele gasta num software. Tudo errado. Isso que acontece, ele estava tendo um comportamento de empresa grande numa empresa pequena. Você que está me assistindo, você não pode ter esse mesmo comportamento. Você não pode achar que uma empresa, o teu provedor pequeno é uma empresa grande. Então ele comprou OLT Gepom, fez merda. Botou muita caixa na rua e não vendeu, outra merda. Fez merda. Comprava um software que custava 10% do faturamento dele, fez merda. Tinha 5 funcionários, fez merda. 190 clientes, ele tem que tocar com um técnico e o dono, mais nada. E olha lá. É o dono e um ajudante. E olha lá. Eu tenho vários alunos assim. Cara, eu sou responsável técnico. Existe uma coisa chamada RT. Eu sou responsável técnico de um provedor no Paraná. Esse provedor, ele tem 1.300 assinantes. Ele toca o provedor. Ele, a esposa e 2 ajudantes. Pô, é isso. 1.300 assinantes. Eu tenho um aluno em São Paulo, capital. Ele tem 280 assinantes. Ele toca o provedor, ele e um ajudante. Por que esse provedor do Rio, maluco, tinha que ter 5 funcionários? É o que você falou, cabeça de empresa grande numa empresa pequena e que não tinha necessidade. Tinha nem como comportar tudo isso. Agora, sabe o que eu fico pensando? Por que esses caras não te procuram antes? Caraca! Pô!
Gosta, né, de bater, dar murro em ponto de faca. Já tô quase 2 anos do meu projeto Milionários da Telecom. O primeiro curso foi em 2019, 2020 fizemos 1 ano, e agora em julho vamos para 2 anos do Milionários da Telecom. É o que eu fico pensando, não cursos que você achou do nada, que começou agora, de uma pessoa que nem sabe do que tá falando e tá vendendo curso. É um curso completo, com 16 módulos, 240 aulas. De um cara que foi provedor 13 anos, sempre 13 bom anos. falar, porque gera autonomia e tudo mais. Autoridade. Autonomia é ótimo, né? O que Autoridade. acontece? Pô, não vai fazer essas merdas, né? Entra no Milionários da Telecom. Pra quê? O dinheiro que você gasta fazendo merda, você não vai gastar nem 1/3 disso pra pagar o curso que te guia pra um caminho de sucesso muito mais rápido. Exatamente. É isso que a gente tá falando. Mas, enfim, pra você montar um provedor, você tem que abrir uma empresa de cara? Tem. De cara, você tem que abrir uma empresa. aberta. Vou explicar o porquê. O que acontece? Você não pode, no Brasil, montar um provedor de internet, não é montar, vender o serviço de telecomunicações sem a licença da Anatel. Ah, isso era uma dúvida minha, inclusive. Como que funcionava a lei disso Isso, tudo, colocar isso. coisa em poste e Tá. tal. Vou falar sobre isso. Você não pode montar um provedor de internet sem a licença da Anatel. E para tirar a licença da Anatel, você precisa ter um CNPJ aberto com o CNAE correto. No curso Milionários da Telecom, eu ensino você a abrir essa empresa corretamente, para que você não tenha que ter retrabalho. Muita gente não faz o curso, abre a empresa, quando vai tirar a licença não serve. Aí tem que alterar o contrato social para poder tentar tirar a licença. No curso, no curso Milionários da Telecom, é mastigado. Tu baixa o modelo do contrato social. Cara, tem até o modelo do contrato. Social. Você quer mais mastigado? Só se ele engolir pra você, irmão. Se você abrir a empresa para ele. Então o que acontece? Você baixa o modelo do contrato social, preenche teu nome, teu endereço, tá ali pronto. E você imprime aquilo e abre a empresa. Certo. No Milionários da Telecom tem isso prontinho. Aí vamos lá, depois disso você vai tirar a licença da Anatel. São 2 tipos de licença. Existe a dispensa SCM. Certo. Dispensa SCM, caralho. Zoneou minha cabeça. Existe a dispensa de autorização ou credenciamento e existe a licença SCM. Existem esses 2 modelos. Tá. E legal. Entendeu? Esses 2 modelos são 2 modelos existentes. Qual que eu indico? Tire a dispensa de autorização. Não acho que vale a pena tirar a SCM. Inclusive, acho até que quem tem, dá baixa e tira a dispensa de autorização. Existem algumas diferenças? Existem. É que agora não é o momento de eu falar, senão eu vou me esticar muito no assunto. O Certo. que mais a gente tem? Mas tem que abrir empresa. Isso Tem não que abrir tem... a empresa. Não sobe no poste sem isso que você pode ser preso da cadeia. A polícia pega, leva pra delegacia. Lá na delegacia o cara te algema e bota na cadeia. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, pelo amor Não de dá Deus. cadeia, assim, do cara ficar preso, porque é um crime de 1 a 4 anos. E todos os crimes de 1 a 4 anos, você tem direito a fiança. Fiança. Mas o delegado vai olhar pra tua cara, 20 mil de fiança. Mais um barão do advogado. Porque não tem advogado de 50 conto, né? Não. Advogado de 100 reais, tu conhece algum? Ah, não conheço, Não tem. cara. Não conheço. Não tem. Meu pai é advogado, inclusive. Não tem nada de 50 reais. Não tem. Pior que não tem. Tudo de 1.000 pra cima, 1.000, 1.500, 2.000, É. 10.000. Ainda mais criminal. Doutor, preciso que me tire agora daqui. Acabei de ser preso. Tá bom. 5 pau. No mínimo. De madrugada, 5 pau. Mas, doutor... Ué, de madrugada, irmão. Eu te cobro só um salário mínimo pra te acompanhar na delegacia. Só. Uma vez o advogado me falou isso. Mentira. Não, eu falei, cara, mas é só me acompanhar, não tô errado em nada, só me acompanhar. Não, tudo bem, eu te cobro só um salário mínimo. Só. Dinheiro de pinga. Só 1.200 reais. Tá certo. Quanto é o salário mínimo aí? Cara, deve estar em torno de uns 1.000 e tantos. 1.100 alguma coisa. 1.100 e alguma coisa. Vamos lá, Alan. O dinheiro para pagar mensal, um contador, pode ser um problema no início? Eu acho que é um problema. Pro provedor? Eu acho que é um problema. Vou até explicar por quê. Mas é um problema do Brasil. Não tem a ver com o telecom. Sim. É porque como eu ensino empreendedores a montar empresa, eu tenho que falar Você tem que desses falar problemas. dos...
Poréns, né? No Brasil, você não pode abrir uma empresa... Teoricamente, não é teoricamente, na prática você pode abrir empresa sem contador. Tu pode pegar, escreve contrato social, registra na junta, tira o CNPJ, faz o DBE, tira o CNPJ. Você pode abrir? Pode. Só que essa empresa, ela exige obrigações acessórias. Eu chamo isso de obrigações acessórias. Que essas obrigações acessórias, se você não enviar para a Receita Federal, ela multa a empresa. Aí é um problema. Quer ver, por exemplo, um treco que eu acho mega errado, por exemplo? Existe um negócio chamado raiz anual. Uma relação de que... Se você não tem funcionário, você tem que dizer que todo ano que não tem funcionário. Pra quê? E se não... Boa pergunta, né? Pra quê? E se você não mandar isso, tem multa. Ah, que bonito. Aí tem o DPJ, DCTF, IRPJ. Então, essas coisas... Tudo uma frescurada que você pode evitar, né? Essas coisas, se você não envia... Gera um problema desnecessário. Existem essas multas. Uma vez eu fiquei 2 anos na minha empresa sem contador. Foi uma época que eu tava duro, sem grana. Nossa, peraí, rapidinho, porque senão eu vou perder essa pergunta. Você já esteve nessa situação de se ver sem grana? Já. Cara, você não tinha grana pra nada, nem pra pagar um cafezinho. Porque agora você é milionário, mas você sempre foi milionário? Eu gostei dessa parte, eu sou milionário. É milionário, claro. Pô, milionário. Mas já teve uma época que você não foi milionário? Ou você vem de uma família já de gente muito rica e nunca passou por dificuldade na vida? Bom, vamos lá, já que você perguntou, boa pergunta. Eu gosto de saber porque me inspira. Boa pergunta, vamos lá. Eu fui um menino classe média baixa. Mentira. Sim. Minha família... Tu tem uma cara de leitinho com pera, Alan? Para de mentir pra tem. mim. Todo mundo fala, todo mundo fala. Mas eu nasci de uma família de classe média baixa. Meu primeiro emprego foi com 9 anos de idade como entregador de jornal. Não acredito. Isso. Depois, nunca mais parei de trabalhar. Desde os 9 anos de idade. Que isso? Sim. Com 13 anos de idade eu trabalhava, com 14 eu trabalhava, com 15 eu trabalhava. Com 15 anos eu já tinha carteira assinada. Mentira! Sim. Com 3 salários mínimos. Uau! Sim. Tem até carteira para mostrar. Existe um vídeo chamado Uma Breve História do Alan Caldas. Aí nesse livro, nesse vídeo, é um pequeno documentário sobre minha vida. E aí, trabalhei a vida inteira. Vim de família pobre. Sim, vim de família pobre. Meu pai, agora que tem uma situação econômica um pouco melhor, mas de 10 anos para cá. Sim. Mas, não é tipo a vida inteira, né? Não, foi assim. Não. A gente sempre foi pobre. Pobre de, como é que é? Estudei em colégio público a vida toda. Meu tênis era o Quixote. Quixote. Ele entregando a idade. 39 anos, tenho 39 anos e é isso. Não tinha, como é que é? Criança, não tinha brinquedo. Não tive muita infância, não, pra falar a verdade. Mas eu acho importante falar disso, porque às vezes a pessoa tá assistindo e ela fala assim, pô, Alan, você tem uma cara de que nasceu em berço de ouro. E a pessoa olha e fala, cara, tá bom, mas ele já tinha grana. Como que eu... Né? Como que eu, que não tenho um gato pra puxar pelo rabo, vou começar? Arranquei o leite da pedra. Literalmente? Sim. Ai, que incrível. Arranquei o leite da pedra. Montei meu provedor de internet com R$1.000 emprestado da minha avó, quando eu tinha 24 anos de idade. Não acredito. Sim. Foi emprestado ainda o dinheiro que você arranjou? Foi emprestado. Emprestado não, ela emprestou e eu não paguei. Então, ela sabia que você não ia pagar, ela te deu. Vó sempre sabe. Sim. Vó sempre sabe. Vó sempre sabe. Bendita vó. Pô, tadinha, foi maneira. Eu imagino. Adoro minha avó. Aí montei meu provedor com 24 anos de idade. Enfim, comecei com esses R$1.000 que ela me deu. E muita luta, muita batalha. Na época eu era prestador de serviço de TI. Um ano depois que eu montei tudo, eu fui à falência completa. Putz. Fui à falência completa. Como é que funciona uma falência? Você começa primeiro não pagando o banco, começa não pagando os impostos, depois não paga o banco, depois não tem grana para pagar os aluguéis, por último você não consegue pagar as pessoas. Eu, quando saí da minha loja no Caju, eu tinha uma loja alugada no Caju, que era uma lan house e depois virou provedor. Eu saí de lá devendo 6 meses de aluguel. Meu Deus. Eu saí de lá devendo 6 meses de aluguel. Mas foram muitos erros cometidos.
Eu não sabia lidar com grana, eu não sabia fazer locação de pop, eu não sabia contratar link dedicado, eu não sabia sobre a fidelidade do link dedicado. Sim. Só essa parada que eu tô te ensinando aqui, fidelidade do link dedicado, eu gastei, sei lá, 12 mil para aprender isso. Só Olha isso. E nisso eles podem aprender no curso mastigadinho. Eu não ensino minha derrota no curso, não, né? No curso eu ensino... Não, ensino o que dá certo. no curso eu ensino o que dá certo. Sim, com certeza. O que faz dar certo. Eu cheguei realmente a esse estado de falência e depois eu consegui dar a volta por cima. Aí eu saí do Caju e depois teve uma história mais pior ainda, que foi o ápice do meu problema. Eu morava... Já que você puxou esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu morava no Rio de Janeiro, num lugar chamado São Roque. É um bairro em São Cristóvão. É um lugar dentro do bairro de São Cristóvão. Nesse bairro São Roque, eu tinha uma casa alugada. Eu morava embaixo, pagava aluguel, e em cima eu botei as antenas. Só que eu meio que botei as antenas sem combinar direito isso com o proprietário. E aí eu comecei a botar antena, Quando eu saí da loja, fugido da loja, porque estava devendo 6 meses de aluguel. Fugido. Eu usei o sótão como um pequeno escritório. Aí eu consegui usar o sótão 1 ano enrolando o proprietário. Depois de 1 ano eu consegui pagar um aluguelzinho daquele sótão. Aí eu pagava um aluguelzinho lá, não lembro quantos, que era R$300. E aí o que acontece? Fiquei um tempo ali. Depois o proprietário encheu o saco de mim, de eu estar usando muita coisa no prédio. Usava o apartamento, usava o sótão e usava as antenas. Eu fiz uma expansão no pop. Calma que a gente vai chegar num ponto do podcast que eu vou explicar mais detalhadamente o que é o pop. Mas o pop é um lugar onde tem várias antenas. Na época era tudo via rádio. E aí o que acontece? Esse proprietário, ele me expulsou do apartamento. Ele mandou uma carta dizendo, você tem 30 dias para sair. Desse jeito? Foi meu pai, inclusive, que me ligou, porque ele era o fiador. Me ligou falando, Alan, tem uma má notícia. Qual é a má notícia? Você tem 30 dias para sair do seu imóvel. Puta merda. Sim, foi foda. Eu imagino. Aí, o que acontece? Aí o caralho, fodeu. O que eu vou fazer? Eu tinha um escritório para mudar, eu tinha antenas para mudar, eu tinha minha casa para mudar. Aí a primeira coisa que eu pensei, vou morar onde? Falei, moro em qualquer lugar. Tenho carro, tenho moto, sou jovem, 24 anos. 24 não, já devia ter uns 27 na época. 26, 27 anos. Moro em qualquer lugar. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer, mudar o pop de lugar. E mudar um pop via rádio é um problemão. Mas eu posso te falar, foi aquela dificuldade, foi aquele problema que me transformou num grande empresário. Que incrível. Eu agradeço até hoje o seu Júlio, proprietário daquele imóvel, lá no seu português. Alô, seu Júlio. Proprietário daquele imóvel, mas ele não vai ouvir porque ele já faleceu. Agradeço até hoje dele ter me expulsado daquele local. Sou grato, obrigado por ter me expulsado. Se você não tivesse me expulsado, eu estaria até hoje na comodidade. Você não ia ter saído da zona de conforto, eu não teria saído da zona de conforto. Foi o fato dele me expulsar. Eu tinha 14 enlaces empresariais. O que é enlace empresarial? 14 antenas atendendo 14 empresas. E uma empresa com internet, tu não pode ligar e falar assim, tu vai ficar uma semana sem internet, depois eu religo. Não posso fazer isso. É segundos. Você tem que tirar a antena, pum, e botar no outro, o cara tem que ficar fora do ar, sei lá, 5 minutos. Aquele um pop se transformou em 5 pops. Aí depois eu aprendi, caraca, eu sei alugar pop. Mas o que me fez aprender a alugar pop foi essa dificuldade. E eu aprendi a alugar pop com pouca grana, porque eu não tinha a grana. Tudo isso que eu tô falando tá nos meus vídeos antigos. Quem acessa o meu canal e vai lá atrás. É porque eu acho que o YouTube não deixa você ir muito... Quem tem muito vídeo, que é o meu caso, tem mais de 1.800 vídeos postados. É muita coisa. Se você ficar descendo o canal, chega uma hora que o YouTube para. Ele trava. Ele trava. Mas nas playlists tem ali uns vídeos de pop e tal, e nesses vídeos você consegue ver.
E aí, o que acontece? Tem lá documentado, eu era até magrinho, né? Que agora eu tô... Tinha um metabolismo melhor, né? Agora... Não, meu filho, tá se alimentando melhor, tá saudável. Tá saudável. Quarentão, entendeu? Aí, o que acontece? Eu troquei aqueles pops todos. Sim. No curso Milionários da Telecom, eu ensino você a alugar pop. Então, na verdade, a dificuldade... Eu acho isso incrível, lindo, demais mesmo. Então, na verdade, a dificuldade que você estava passando, o desafio que o universo, digamos assim, te deu, era uma oportunidade escondida de desafio. Era. Isso é lindo, né? Isso é lindo, porque às vezes a gente não enxerga. Numa situação de desafio, a gente não enxerga o que vai vir depois disso. E eu garanto, por experiência própria, algo maravilhoso vai surgir do desafio que você está passando. Você está passando por algum motivo. Algo maravilhoso vai surgir disso. E você só confirma isso, que eu tenho muita convicção. Não, na época foi duro. Imagina, foi uma mudança grande. 30 dias pra sair com um bando de coisa pra tirar. Exatamente, com um bando de coisa pra tirar. E as antenas, imagina você, uma antena aqui, uma antena aqui, uma antena nas costas. Não, eu tive que pegar uma grana emprestada com a minha mãe, montei o pop paralelo, comprei material paralelo, fiz a virada dos clientes. Depois, eu tive que arrumar um escritório pra minha empresa. Porque na época eu tinha 2 funcionários. Já tinha funcionários? Eu tinha um ajudante, que era o Wesley, e tinha uma secretária, que era minha esposa na época. Certo. Quer dizer, minha esposa, né? Era uma companheira que vivia comigo. Ela era minha secretária na empresa. Mas eu tinha essas 2 pessoas, eu tinha que ter um ambiente de trabalho. De trabalho, com certeza. E aí, o que acontece? Deixa eu só fechar isso pra gente encerrar o podcast, já tá chegando lá. Na época... tinha um cliente que era uma gráfica, que ele tinha vários escritórios vazios. E eu cheguei para ele e pedi, tem como você me alugar um daqueles escritórios? Aí sabe o que ele falou? Ótimo! Claro que eu alugo para você, pô. Divide o aluguel aqui comigo. Eu falei, quanto é seu aluguel? Aí ele, meu aluguel é 15 mil. Você divide aqui comigo. Eu falei, caralho, 15 mil, divide aqui comigo. O aluguel na loja do Caju era 300 prata. Eu saí devendo 6 meses porque não tinha 300 prata. Imagina! Aí eu fui pro São Roque e fiquei 2 anos. Aí 2 anos depois ele queria dividir um aluguel comigo de 15 mil, que era só, como é que é? Pelo amor de Deus, né? Era só 7 conto todo mês. Só, dinheiro de pinga, pô. Eu falei pra ele, pô, cara, é que eu sou bem pequeno, não tenho condição, não. Aí ele falou assim, quanto que você pode pagar? Eu falei, pô, vou ser sincero, só posso pagar R$500. Aí ele, pô, só isso? Eu, sim, só isso. Ele, pô, mas tem a internet aqui ainda, eu pago 350, que ele era meu cliente. Ele me pagava 350 por mês na internet. Eu falei, não, como é que é? Eu te pago os R$500, mas eu ainda preciso de você como cliente, me pagando os 350. Porque senão eu não tenho esses 500 pra senão tirar, eu não tenho os 500. Aí ele, pô, então tu vai me pagar 500 e ainda tenho que pagar essa internet aqui? Aí eu falei, mais ou menos isso. Eu falei, não, tudo bem, eu te dou a internet de graça. Aí ele, tá, tudo bem, vou te ajudar. Cara, o cara não tinha a menor intimidade comigo. Tu acredita nisso? O cara deixou. É Deus, a espiritualidade agindo. É Deus, não tem explicação. Não tinha a menor intimidade. Chama-se Dalton. Dalton. Da Dalgraf. Dedegraf. Ele me ajudou. O cara não tinha a menor intimidade comigo. Eu fui pedir uma parada complicada. Ele não tinha a menor obrigação de te ajudar. Menor obrigação. E o detalhe, o aluguel do cara era 15 mil. O cara era dono de uma gráfica enorme. R$500, né? Fazer a menor diferença no orçamento dele. Vou te falar, R$500 era a luz que eu gastava. Porque eu botei um ar-condicionado. Era a luz. Só que a luz dele era tão alta por causa das máquinas que a luz dele era 30 mil por mês. Que isso? E tinha máquinas gráficas e tal. O cara tinha a menor obrigação. Ele me ajudou. Então você vê, você quando tá buscando o teu caminho, o universo ajuda. Ajuda. É o que eu falo, você coloca o pé, Deus coloca o chão. Isso mas aí. você tem que colocar o pé. Tem que colocar o pé. É Olha, isso, muito gente. obrigado.
Gratidão, Alan. Thaís, obrigada por produzir esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final do podcast, comenta aqui embaixo. Isso aí. Ouça em todos os agregadores, Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes e também no meu site pessoal que tá lá, né? alancaldas.com.br. Isso aí. Um abraço, galera. Valeu.